Pessoal, vamos lá continuar então nossa listinha aí, né, de permutação simples, questão de número 11, tá? Questão de número 11 traz assim pra gente. A quantidade de anagramas da palavra defesa que começam e terminam por vogal é. Essa a gente tem que tomar um cuidadozinho, ó. A palavra defesa tem letra repetida. Pessoal, e daí? Isso vai interferir? Vai. Eu tenho que pensar o seguinte. Ou eu vou ter, ele quer que comece e termine com vogal. Eu tenho que usar, então, no início, o E e o A. No final, uma delas também. Então, eu tenho que ver que quando tem letra repetida é diferente. Eu vou ter duas opções, ó. Ou uso que eu estou usando as duas repetidas. Ou eu uso letras diferentes. Mas e aí, professor? E aí, você pode fazer direto ou pode quebrar em dois. Tipo, aqui é E, aqui é A. Ou, e aí, aqui será, aqui será. Eu poderia, né, ter feito direto. É A e A é e só multiplicar por 2, porque é a mesma ideia. Agora vamos lá comigo. Se eu disse que aqui é uma opção, que a letra E, aqui é uma opção. Sobram aqui pra gente as letras A, D, F e S. Essas quatro podem trocar de lugar. P de 4, 4 fatorial, 24. Se aqui é a letra E, uma opção. Ah, pessoal, mas tem duas letras S. Tudo bem, mas o símbolo é o mesmo. É a letra E, é o mesmo símbolo. Então, uma opção, uma opção. Aqui sobra pra gente uma letra E, o D, o F e o S. P de 4. Quer 4 fatorial, quer 24. A mesma coisa aqui. Uma opção é o A, uma opção é o E. Sobra pra gente um E, um D, um F e um S. P de 4, 4 fatorial, 24. Somando tudo, 72 opções, que tá na letra E. Vamos para 12. Questão de número 12 traz assim pra gente. 4 casais foram juntos ao cinema e encontraram uma fileira com exatamente 8 poltronas livres em sequência. Então, 4 casais ou 8 poltronas livres em sequência, uma ao lado da outra. Se as duplas de cada casal vão se sentar juntos, lado a lado, nas poltronas e nas fileiras, então o número de possibilidades diferentes das 8 pessoas sentarem-se nas 8 poltronas é, olha só, você vai ter um homem, uma mulher, um homem, a sua mulher, um homem, a sua mulher, um homem, a sua mulher. Eles têm que sentar juntos. Quando tem esse negócio de junto, a gente junta e finge que é um só. É como se fossem 1, 2, 3, 4 pessoas trocando de lugar. Porque aí eu posso trocar o X com Y, o X com Z, o W com Y, que eles vão ficar juntos. P de 4. X, Y, Z e W. Só que dentro de cada dupla, de cada casal, pode ser o homem à esquerda, mulher à direita. Ou mulher esquerda, homem direita. Então, para o primeiro casal, P de 2. Para o segundo casal, também P de 2. Para o terceiro, P de 2. Para o quarto, P de 2. 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 24. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Bom, isso aqui vai dar 24 vezes 16. A gente tem... Vamos fazer aqui rapidinho, para não correr risco de errar. Dá 144, 4 e 2. Dá 4, 8 e 3. 384 possibilidades. Letra E. Letra E. Vamos para 13. 8 adultos e um bebê irão tirar uma foto de família. Os adultos se sentarão em 8 cadeiras, um adulto por cadeira, que estão dispostas lado a lado. Parece com essa, só que não tem esse negócio de sentar junto, né? E o bebê sentará no colo de um dos adultos. O número de maneiras distintas de se dispor essas 9 pessoas na foto é... Pessoal, olha só.
São 8 cadeiras para 8 adultos sentarem. Eles podem ficar trocando de lugar entre eles. Isso é permutação de 8, que é 8 fatorial. Mas não é a resposta. Porque faltou o bebê, tem que colocar o bebê. Onde o bebê vai sentar? No colo de um deles. Pode ser no colo de qualquer um dos 8. Então, para o bebê, há 8 opções. Então, os adultos sentaram e o bebê tem 8 opções. 8 fatorial vezes 8 está na nossa letra A. Letra A. Vamos para 14. Observe a tirinha do quadrinho a seguir. Aí tem uma tirinha, tem a Mônica de um lado e os outros 4 do outro, né? A Mônica desafia seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um dos seus amigos e que ela pode ocupar o outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição lá, o número de maneiras distintas que podem ocorrer nessa brincadeira será igual a... Pensa comigo, a Mônica está de um lado. Quantas opções eu tenho de pessoas para esse lado da Mônica? Pode ser a Mônica ou qualquer um dos outros 4. Então, para o lado da Mônica, eu tenho 5 opções. Uma dessas pessoas vai ficar lá no lado da Mônica. Aí sobram 4 para ir para o outro lado. E eles podem ficar trocando de lugar entre eles. 4 pessoas trocando de lugar. P de 4. 5 vezes 4 fatorial, 120. Que está aí na nossa letra D de dado. Poderia ter feito direto, tá? São 5 pessoas e as 5 podem trocar de lugar liberado, pelo que ele fala no enunciado. 5 pessoas trocando de lugar seria a permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 120, que dá na mesma. Beleza? Questão de número 15. Traz assim pra gente. O número de anagramas da palavra colega, em que as letras L, E e G aparecem juntas em qualquer ordem é. Pessoal, vou escrever aqui a palavra, ó, colega. Eu não posso correr o risco do L, do E e do G ficarem separados. Eles têm que ficar juntos. Eu não posso correr o risco deles ficarem separados. Ué, pessoal, por que não? Porque ele está falando que o L, o E e o G têm que ficar juntos. Aí é igual aquela do casal. Junta tudo e finge que é uma só X. É como se fossem 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras trocando de lugar, permutação de 4. Só que dentro do X eles podem trocar de lugar, P de 3. 4 fatorial vezes 3 fatorial. 24 vezes 6, 144 possibilidades, que está na letra B de bola. Vamos para a questão de número 16. Questão da SPSEX. 8 alunos, entre eles Gomes e Oliveira, são dispostos na primeira fila do auditório da SPSEX, visando assistirem a uma palestra. Sabendo-se que a fileira tem 8 poltronas, de quantas formas distintas é possível distribuir esses 8 alunos? De maneira que o Gomes e o Oliveira não fiquem juntos. Diferente dessa do casal, diferente dessa do colega. Por que da palavra colega? Ele agora quer que não fiquem juntos. Mas é só a gente pensar uma coisinha a mais. Pensa comigo. Eu quero descobrir quando eles vão ficar separados. Separados eu teria muita possibilidade. O Gomes pode ficar na primeira, o Oliveira na terceira. O Gomes na primeira, o Oliveira na quarta. O Gomes na primeira, o Oliveira na quinta. O Gomes na segunda e o Oliveira na sétima. O Gomes na quarta, o Oliveira na oitava. O Gomes na quarta, o Oliveira na primeira. Teria muita possibilidade. Então eu vou pensar um pouquinho diferente. Pensar então em separados seria muito complicado fazer, meio que fazer na mão, né? Então vamos pensar numa outra coisa? Eu pensei em fazer assim, vê se pode, ó. É o método que a gente chama de destrutivo. Eu vou pegar o total de maneiras que existem de todos eles se comportarem lá, estando junto, estando separado, tudo que existe. As 8 pessoas nas 8 fileiras, nas 8 poltronas. E vou tirar quando o Gomes e o Oliveira estiverem juntos. Porque pensa, se eu pego tudo que existe e tiro quando eles estão juntos,
eu estou achando quando eles estão separados. Se eu pego tudo que existe, tiro quando eles estão juntos, eu acho quando eles estão separados. Então vamos me ajudar? 8 pessoas trocando de lugar. P de 8. 8 fatorial. Esse é o total. Agora vamos ver os juntos, ó. No junto a gente tem que ter um detalhe. Pessoas. A, B, C, D, E, F, Gomes e Oliveira. Então lá as 8 pessoas. O Gomes e o Oliveira têm que ficar juntos. X. Juntei e fingi que é o só. É como se fosse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Como se fossem 7 letras. P de 7. Mas dentro do X pode ser Gomes e Oliveira ou Oliveira e Gomes, vezes P de 2. 7 fatorial vezes 2 fatorial. 7 fatorial, 2 fatorial. Só que a gente tem que olhar as alternativas. Não tem uma alternativa assim, professor. Olha só. 8 é 8. 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. Menos 7 fatorial vezes 2 fatorial. Coloca o 7 fatorial em evidência. Sobra 8 menos 2 fatorial, que é 2. 7 fatorial vezes 6. 7 fatorial vezes 6, ou 6 vezes 7 fatorial, tá na nossa letra E. Letra E. Vamos lá, questão 17. Traz assim pra gente. Ana quer descobrir a senha do celular de seu irmão Carlos, a qual é formada por uma sequência de 4 dígitos numéricos dentre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ela sabe que seu irmão sempre usa em suas senhas os 3 dígitos de sua residência, o 4, 6 e o 8. Recentemente, ela descobriu que o número formado pela senha dele é ímpar. De acordo com essas informações, quantas possibilidades Ana deve considerar para descobrir a senha de Carlos? Pessoal, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode usar, o Carlos usa até o 9, de 0 a 9. Só que ele falou que a senha tem 4 dígitos. 1, 2, 3, 4 casinhas. Pensa comigo agora. Tem que ser ímpar. Para ser ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. Ou é 1, ou é 3, ou é 5, ou é 7, ou é 9. Então eu tenho 5 opções para a última casinha. 5. Isso e depois. Os outros dígitos, obrigatoriamente, tem que ser os que ele falou que ele usa, o 4, 6 e o 8. Então aqui, ó, vai estar o 4, 6 e o 8. Não obrigatoriamente nessa ordem. Não obrigatoriamente nessa ordem. Eu posso trocar os 3 de lugar. Trocar 3 de lugar, P de 3. 3 fatorial vezes 5. 6 vezes 5. 30 senhas possíveis, que está na nossa letra E. Letra E. Vamos lá, questão número 18. Se os 8 alunos do CFS da EEA entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila, então o número de formas diferentes de se fazer essa formação é... Pessoal, você quer colocar 8 pessoas na fila. Só que tem uma restrição, eu não posso trocar todo mundo de lugar do jeito que eu quiser. O mais alto tem que ser o primeiro da fila. Então, para o primeiro lugar da fila, uma opção. Agora, para os outros lugares. São 7 lugares para 7 pessoas. Na fila são 7 pessoas. Esses 7 eu posso trocar de lugar. Permutação de 7, que é 7 fatorial, que é 5.000. E 40, que está aí na nossa letra A. Letra A. 19. Em cada ingresso vendido para um show de música, é impresso o número da mesa onde o comprador deverá se sentar. Cada mesa possui 6 lugares dispostos, como no esquema a seguir. Tá, aí tem um esqueminha que você tem aqui 3 lugares, tem a mesa de um lado, e aí do outro lado 3 lugares. A mesa no meio. O lugar da mesa que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo 6 ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos por um casal de namorados e 4 membros de uma mesma família. Então, 6 ingressos para 6 lugares. Eles acordaram que os namorados poderiam sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições,
O número de maneiras distintas em que as 6 pessoas poderão ocupar os lugares da mesa é... Peraí, o casal tem que sentar junto. Peraí. Ó, uma opção para o casal. Segunda opção para o casal. Terceira opção para o casal. Quarta opção para o casal. Casal, 4 opções. Só que um detalhe. Em cada uma das opções pode ser o homem à esquerda, a mulher à direita. Ou a mulher à esquerda e o homem à direita. Então eu tenho que multiplicar por 2, ou P de 2, né? Os dois trocarem de lugar. Vamos supor, não interessa qual foi, mas vamos supor que eles se sentaram aqui, ó, o casal. Sobram 4 lugares na mesa para os 4 membros da família. 4 lugares na mesa para os 4 da família. Eles podem ficar trocando de lugar. Trocar é permutar. Permutação de 4. 4 vezes 2 fatorial vezes 4 fatorial. Isso dá 8. Vezes 24. 4 fatorial, 24. 192. Que está aí na letra C. Letra C. Vamos para 20. Ele diz assim, ó. O número de anagramas da palavra Brasil, em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também é. Pessoal, vogal lado a lado quer dizer que elas estão juntas. Consoantes também lado a lado também quer dizer que elas estão juntas. Então pensa, palavra Brasil, B, R, S e L tem que ficar juntas. O A e o I tem que ficar juntas. Me ajuda aqui, ó, esse negócio de junto. Junta tudo e finge que é uma só X. Junta tudo, finge que é uma só Y. P de 2. Agora, dentro do X eu posso trocar de lugar. P de 4. Dentro do Y eu posso trocar de lugar. P de 2. Isso é 2 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 2 vezes 24 vezes 2. Dá 4 vezes 24, 96. 96 está na letra A. Perdão, eu olhei a questão errada, eu olhei a questão de cima. Tá na letra C de casa. C de casa. Beleza? Vamos lá. Questão de número 21. Aí é uma questão mais delicadinha quando aparece, a gente tem que tomar mais cuidado. A gente vai fazer aí duas em sequência dela aí, tá? Ao permutarmos de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, obtemos números de 6 dígitos diferentes. Ordenando-se esses números em ordem crescente, que posição ocupa? Que número ocupa? A 239ª posição. Posição de número 239. Pessoal, os dígitos que você tem para usar são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai colocar esses caras em ordem crescente. Então, peraí. O primeiro é o menor de todos. É o 123.456. O segundo menor, 123.465. O terceiro menor, 123.546. E assim vai. Ele quer saber quem está na 239ª posição. Que número é esse? Quando a gente faz isso, a gente tem que ir pensando casinha a casinha. Como assim, pessoal? Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Números que começam em 1. Quantos números começam em 1? Começar em 1 só pode entrar um ali. Uma opção. Os outros 5 números, que são o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, eu posso trocar eles de lugar aqui, ó. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. É trocar tudo de lugar, P de 5. 5 fatorial, 120. Então eu sei que há 120 números que começam com 1. São os primeiros 120 números que eu escrevo em ordem crescente. Aí eu vou lá e vou te perguntar agora, ó. Vou te perguntar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos começam com o número 2? Uma opção para ele. E aí aqui, pessoal, você tem o 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. Porque o 2 eu já usei na primeira casa. Seria a mesma ideia. P de 5. 5 fatorial, 120. E aí eu teria escrito ao todo 240 números.
Então, olha isso. O que está na posição de número 240 é o maior de todos que começa com o número 2. Ou seja, é o 2, 6, 5, 4, 3 e 1. O 239º é o anterior a ele. É o segundo maior sem ser ele. Então é o 26, 5, 4, 1, 3. 265.413, que está na letra B de bola. B de bola. Vamos fazer mais uma? Ó a questão 22 aqui, ó. Mesma ideia, vamos ver? Considerando a ordem crescente dos números de 5 algarismos distintos que se pode formar usando 3, 5, 6, 7 e 8, em qual posição está o número 57.638? Aí foi um pouquinho diferente. Porque agora ele não me pediu qual número está em tal posição. Ele fez o contrário. O número tal está em que posição? Vamos pensar comigo. 57.000, eu quero descobrir a posição dos 57.638. Vamos pensando casinha a casinha. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números que começarem em 3 vêm antes dele. Quantos tem? Uma opção, que é o 3. Aí se eu usei o 3, sobra 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2 e 1. 24. Ou P de 4, né? Isso aqui é permutação de 4. Então, o número 57.000, com certeza ele já é maior. Ele não está nas primeiras 24 posições. Porque as primeiras 24 posições são ocupadas por quem começa com o número 3. Aí agora a gente vai ver melhor esse negócio de casinha a casinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem número que começa com 5, uma opção. E que é, olhando para a segunda casinha, menor também do que 57.000. Eu já usei o 5, ó. Para ser menor do que 57.000, eu posso usar na segunda casinha o 3 ou o 6. Eu tenho duas opções. Só que, efetivamente, só um deles ocupa aquele espaço. Então eu usei o 5 e usei um deles. Sobram 3 números para 3 lugares. 3, 2 e 1. Tem 12. Então, ao todo, já tem 36 números que são menores do que os 57.638. Só que eu posso ter um número que começa com 5, uma opção. Já usei o 5. Depois vem o 7, uma opção. Já usei o 7. Sobra para eu usar o 3, o 6 e o 8. Olhando para a terceira casinha, quem é menor do que 638? É quando vem o 3. Ah, pessoal, mas se vier o 6, aí eu vou ter que olhar depois. Calma. Casinha a casinha. Uma opção. Se eu usei o 5, o 7 e o 3, tá faltando usar só o 6 e o 8. Duas opções, uma opção, aqui dá 2. Agora, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se o primeiro número for o 5, o segundo for o 7, depois vier o 6, usei o 6, sobra só o 3 e o 8 para usar. Nenhum deles vai ser menor do que o 638. Porque vai ser, ó, 5, 7, 6, 3, 8, 8 e 3. Ninguém é menor. Então ele é o próximo. O 638 aqui é o próximo número. Havia 38, ó. 12, 24 mais 12 mais 2, 38 menores do que ele. Ele é o próximo. Então qual é a posição dele? 39º. Ele é o 39º número. Tá bom? Vamos para a questão 23. Traz assim pra gente. Ana, Pedro, Bruna e Carlos são dois casais de namorados que irão ao cinema e querem sentar-se todos na mesma fileira. Cada um ao lado de seu respectivo namorado ou namorada. Porém, Carlos é muito ciumento e não quer que a namorada dele fique sentada ao lado de Pedro. O número de maneiras possíveis desses dois casais se acomodarem numa fileira é... Vamos lá. Primeiro, ele quer que os casais sentem-se juntos. Ana e Pedro, Bruna e Carlos. Pessoal, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos pensar. Qual o casal que vai sentar aqui, ó?
Ué, pode ser qualquer um deles. Pode ser a Ana e o Pedro, ou pode ser a Bruna e o Carlos. Então, para o casal, eu teria duas opções de casais que poderiam sentar ali. Vamos pensar o seguinte. Se não tivesse essa restrição do Pedro que o Carlos ser muito ciumento e não quer que a namorada dele, ou seja, a Bruna, sente perto do Pedro, como seria? Os dois casais teriam que sentar juntos, ó. Ana e Pedro, Bruna e Carlos. Juntou, finge que é um X, finge que é um Y. X e Y seria P de 2. AP seria P de 2. E BC, P de 2. Seria 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, daria 8. Só que tem uma restrição. Que o Pedro não pode sentar do lado da Bruna. Quando é que o Pedro, desses 8 casos, quando é que o Pedro senta do lado da Bruna? Quando o Pedro tá nesse lugar e a Bruna tá aqui. E aí, obviamente, aqui tá a Ana, aqui tá o Carlos. Só que tem mais uma situação. Quando o Carlos tá aqui, a Bruna tá aqui. Eles sentaram juntos. O Pedro aqui e a Ana aqui. Eles estão juntos. A Bruna e o Carlos ficariam juntos. Isso não pode acontecer. Aquele método destrutivo. Eu fiz o total e tiro os casos em que o Pedro e a Bruna sentariam juntos. 2. Tira 2. Resposta 6. E esse 6 aí tá na nossa letra B de bola. B de bola. 24. Vamos lá. Questão 24 diz que, segundo a etiqueta japonesa, um restaurante tipicamente oriental solicita aos seus clientes que retirem seus calçados na entrada do estabelecimento. Em uma certa noite havia 6 pares de sapatos e 2 pares de sandálias, todos distintos. Estavam dispostos na entrada do restaurante, em 2 fileiras com 4 pares de calçados cada. Verdade, são 8 pares de calçados, 2 fileiras de 4. Aí ele chega pra gente e fala: se esses pares de calçados forem organizados nessas fileiras de tal forma que as sandálias ocupem as extremidades da primeira. Opa, peraí! Extremidade da primeira. Aqui tem que ser sandália, aqui tem que ser sandália. 2 opções e aqui uma. 2 opções e uma. Aí ele perguntou o número de maneiras, de quantas formas diferentes pode se organizar isso. Pessoal, ocupei as extremidades de sandália. Aqui não pode trocar tudo de lugar? Trocar 6 de lugar, P de 6. 2 vezes P de 6. Isso é 2 vezes 6 fatorial. 2 vezes 6 fatorial tá na letra B de bola. B de bola. Vamos lá, questão de número 25. Questão de número 25, ela traz assim pra gente. Em relação aos anagramas da palavra pronta. Então, palavra pronta. Não tem letras repetidas. Vamos ver o que ele pede. Assinale o que for correto. 120 desses anagramas iniciam com a letra P. Pessoal, iniciar com a letra P, ela não pode mudar. A primeira casinha da 6 tem que ser a letra P. Então, uma opção. As outras podem trocar de lugar entre elas. P de 5. Isso é 5 fatorial, que é 120. Então, a primeira aí tá certa. 2. Em 240 desses anagramas, as letras P e R estão juntas. Pessoal, a gente já fez também, ó. P e R, O, N, T e A. P e R agora tem que ficar juntas. Junta, finge que é uma só X. Se isso é X, pessoal, vamos lá. É como se fossem 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. P de 5. Só que dentro do X pode ser PR ou RP. P2. 5 fatorial, 2 fatorial. 120 vezes 2, 240. Certinho também. Item 4. Colocando-se todos os anagramas possíveis da palavra pronto em ordem alfabética, a palavra pranto ocupa a posição de número 434. Agora complicou um pouco, hein?
Você quer da palavra pranto. Pessoal, ordem alfabética, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é aquele tipo de questão que a gente tem que fazer casinha por casinha, lembra? Ó, se a primeira for A, vem antes de pranto. Se a primeira for, vai lá na ordem alfabética aí. Se a primeira agora for o quê, ó? O que vem antes aqui do P? Você só tem agora antes do P o N. O N. Concordam? Então, começou com A, depois o N. Essas aqui é certeza, certeza, que vem antes. Ah, professor, pode ser o O também, né? Lembra? A-N-O. Então já põe direto 3. Entenderam isso? Eu podia ter feito só o A, só o N, só o O. Mas aí eu já ponho logo tudo que vem antes. As outras 5 vão trocar de lugar aqui, P de 5. 3 vezes 5 fatorial, 360, que começam com A, N e O. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem a letra P. Quando vem a letra P, uma opção, usei o P. O que pode vir nessa casinha que vem antes do R? Pode ser o A, pode ser o N, pode ser o O. 3 opções. Aconteceu isso? Aconteceu, beleza. Os outros 4 você pode trocar de lugar. 3 vezes 4 fatorial, 24 vezes 3, 72. Aí agora, olha isso, pessoal, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira letra vai ser o P. Uma opção. A segunda vai ser o R. Uma opção. A terceira, pranto, tem que ser o A mesmo. Não tem nenhuma antes dela. O A. Aí agora, a próxima tem que ser o N, porque entre N, T e o O, na ordem alfabética, vem o N mesmo. Uma opção. Aí sobrou pra gente o T e o O. Em ordem alfabética, primeiro vem o O, depois o T. A palavra pranto vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Quantas vem antes dela? Ó, antes dela. 60 mais 72, 432. Mais 433. Ela é a próxima. Então ela está na posição 434, o item. Tá certo. Vamos para o item 8. Item 8. 24 desses anagramas começam com P e terminam com A. Vamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar com P. Primeira casinha é o P, uma opção. Terminar com A, uma opção. As outras 4 troca de lugar. P de 4 é 4 fatorial, que é 24. Beleza? Tá certo também o item, né? Tudo certo até agora. 16. Em 144 desses anagramas, todas as consoantes ficam juntas. De novo, ó, a gente fez o item 2, era de juntar. Só que agora ele quer juntar todas as consoantes. O P, o R, o N e o T. Pessoal, então o O e o A tem que ficar juntos. Não necessariamente, tá? Porque olha só, poderia ser o O aqui antes, ó. O e A. Isso aqui, ó. O e A. Você tem as consoantes juntas, mas as vogais não estão juntas. Junta as consoantes chama de X. É como se eu tivesse 1, 2, 3. P de 3. E aqui dentro, P de 4. 3 fatorial, 4 fatorial. 6 vezes 24. 144. Certo também. Todos os itens aí estavam certos. Essas questões é aquela questão que você marca o somatório, né, delas, tá? A resposta é marcar a soma de todos os itens certos. 16 mais 8, 24, 28, 30, 31. Tá bom? Questão 26. Um casal de cães, King e Queen, tem 2 filhotes, Valente e Formosa. Os 4 cães deverão ser distribuídos para 3 pet shops e nenhum dos pais, King ou Queen, pode ficar na mesma pet shop de qualquer filhote. Não há exigência de que toda pet shop receba pelo menos um cão. Não há essa exigência. De quantas maneiras distintas pode ser feita essa distribuição? Então, olha só. O casal é o King. Casal aqui, King e Queen. Você tem filhos, os filhotes.
Valente e Formosa. E vão ser distribuídos em são 3? Isso, em 3 pet shops, né? Tá, pessoal, e daí? Olha o que ele falou pra gente. De quantas maneiras pode ser feito isso? Só que não há exigência de que um pet shop receba pelo menos um cão. Então você tem 3 pet shops. A gente tem que primeiro entender o seguinte. O pai, o King e Queen, os pais, né? O casal de cães, não pode ficar na mesma pet shop de um filhote. Então, por exemplo, a pet shop 1, ele não pode receber o King e a Valente. Nem King e Formosa. Nem Queen Valente, nem Queen Formosa. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos imaginar aqui, pet shop 1, pet shop 2, pet shop 3. Pode ser que os pais, eles vão para pet shops diferentes? Pode. Só que se eles forem para pet shops diferentes, tipo, se o King vier para cá e o Queen para cá, automaticamente o veio tem que estar aqui nesses. Concordam? Porque eles não podem ficar, o V não pode ficar com Queen, com King, nem com Queen. Então vem comigo, vem comigo. Quantos pet shops existem possíveis para o King vir? 3. Depois que ele veio, 2 para o Queen e 1 para os filhotes. Por enquanto, 6 opções. Só que há uma outra situação. Se o King e o Queen ficarem juntos, o casal ficar juntos, assim, ó. Ficaram juntos nesse pet shop. E se isso acontecer, eu tenho 2 opções para os filhotes. Os filhotes podem ficar no mesmo também, ou os filhotes podem ficar em 2 separados. Vamos ter que fazer esses 2 casos. Vamos lá. Quantas opções de pet shops para o casal de pais? 3. Pode ser o pet shop 1, pet shop 2, pet shop 3. Sobram 2 pet shops livres para o casal de filhos. 2. Isso dá 6. Vamos ver agora. Quantas opções de pet shops para o casal? 3. Quantas opções de pet shop para o Valente? 2. E para a Formosa? 1. Somando tudo, porque ou é essa situação, ou essa, eu somo. Isso dá pra gente 18 opções possíveis. Vamos para a questão de número 27, que traz assim pra gente. Permutando se os algarismos do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente já fez uma parecida, hein? Formam-se números de 6 algarismos. Supondo que todos os números formados por esses 6 algarismos tenham sido colocados numa lista em ordem crescente, letra A. Determine quantos números possui a lista. 6 números trocando de lugar, P de 6, 6 fatorial, 720 aí na letra A, certo? Letra B. Determine a posição do primeiro número que começa com o algarismo 4. Para determinar a posição dele, eu vou determinar de todos os que vieram antes, primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem vem antes do que começa com 4 na ordem crescente? Quem começa com 1, 2 ou 3. Se começar com 2 ou 3, veio antes. 3 opções. Os outros 5, porque eu só usei um deles aqui, né? Então os outros 5, P de 5. 3 vezes 5 fatorial, 360. Porque 5 fatorial é 120. Ele é o próximo. O primeiro que começa com 4 é o próximo. Posição de número 361. Letra C. Determine a posição do primeiro número que termina com o algarismo 2. Agora, peraí. O primeiro que termina em 2. Quando eu vou fazer essa ordem, eu tenho que pensar o seguinte. O primeiro que termina em 2, vamos pensar, os menores números seriam assim, ó, os menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vem o 1 e quando vem o 2. Esses são os menores de todos. Certo? Quando isso acontece, 1 e 1, o resto aqui não me interessa. Permuta os 4. 4 fatorial, 24. Esses 24 é certeza absoluta
que eles são menores do que o que ele me pediu aí, o primeiro que termina em 2. Porque eu usei o 1 e o 2. Na sequência, o que aconteceria? Viria maiores do que ele, viria se aqui for 1, aqui for 3. Né? Uma opção e uma opção. Só que se aqui vier o 2, eu já tenho certeza que vai ser menor. Por quê, professor? Não entendi. Porque se não vier o 2, ou vem o 4, ou 5, ou 6, que são maiores do que ele. Então, na ordem, eles vêm antes. Então, eu tenho aqui o 1, e aí sobram 3 opções, 2 opções, 1 opção. 6. Agora, olha isso, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui vier o 1, aqui o 3. O próximo menor é o 4. E depois vier o número 2, é menor do que 134.000 quando termina com 2. Por quê, professor? Porque se eu não usar o 2 aqui, ou eu vou usar o 5 e o 6, que é maior. Então aqui, ó, eu tenho 5 e o 6 como opções. Dão 8, dão 2. Perdão, 2. Agora olha isso. Se vier primeiro o número 1, depois o 3, depois o 4, depois o 5 na ordem, e depois o 2, vai sobrar só o 6 aqui, ó. Um caso. Esse caso, 134.526, é maior do que se eu usar o 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 2. Ele é menor. Então, como eu queria a posição dele, eu pego todos os que são menores. Aqui, ó. Casinha a casinha, os menores. 24, 30, 32, 33 menores. Ele não é o próximo? Então, ele é o 34º na posição. Vamos lá, questão de número 28. 28 traz assim pra gente. Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, então são todas diferentes, de diferentes estilos. 4 de MPB, 3 de rock e 3 de pop. Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que cada um dos programas da emissora serão tocadas de forma aleatória, todas as 10 músicas. Assim é correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por. Agrupadas por estilo quer dizer que os estilos têm que vir juntos. Então, por exemplo, você tem 4 de MPB. M1, M2, M3, M4. Você tem Rock 1, Rock 2, Rock 3. Pop 1, Pop 2, Pop 3. Pessoal, se elas têm que ser agrupadas, vou juntar e fingir que é um X. Vou juntar, fingir que é um Y. Vou juntar, fingir que é um Z. É como se fossem 3 letras, P de 3, mas não acaba aqui. Por quê? Porque dentro do estilo eles podem trocar de lugar. P de 4, P de 3 dentro do Y e P de 3 dentro do Z. 3 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Isso aí tá na letra A. Letra A. 29. Questão de número 29 diz: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns dos lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, ele alugará um filme de ação em cada vez, um filme de ação e de comédia. Quando acabarem as possibilidades de comédia, ele vai alugar um de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem nenhum filme repetido. De quantas formas distintas ele vai colocar essa estratégia em prática? Pessoal, olha só, ele vai pegar, são 16 filmes, então ele vai ter que ir na locadora 8 vezes, pegar 8 duplas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Primeiro ele assiste um de ação e um de comédia. Pessoal, ele vai lá e tem 8 opções de ação, 5 de comédia. Quando ele faz isso, devolveu.
ele agora só tem 7 de ação e 4 de comédia. Ele vai pegar, então, ação e comédia de novo. 7 de ação, 4 de comédia. São as opções que ele tem. Quando ele faz isso, passam a ter disponíveis 6 de ação e 3 de comédia. Pessoal, 6 de ação, 3 de comédia. Quando ele foi lá e assistiu, ficam 5 de ação, 2 de comédia. Ó, comédia tá começando a acabar, hein? 5 opções para ele escolher de ação e 2 de comédia. Devolveu. Quando ele devolve, ficam 4 de ação e só 1 de comédia. Aí comédia ele não tem mais nem escolha, tem que ser aquele. A ação ele tem 4 opções e 1 aqui. 3 ações e aqui acabaram os de comédia. Acabou. Então ficam 3 de ação e 3 de drama. Opção, 3 de ação, 3 de drama. Devolveu. 2 de ação, 2 de drama, 1 de ação e 1 de drama. Me ajuda numa coisa. Você só vai ter que escrever como ele quis, tá? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 8 fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1. 5 fatorial. 3, 2 e 1. 3 fatorial. Isso aí tá na letra B de bola. B de bola. Tá bom? Questão de número 30. De quantas maneiras podemos formar 5 casais com pessoas de sexos diferentes e não ordenados, a partir de um grupo formado por 5 homens e 5 mulheres? Pessoal, vamos lá. Você quer formar 5 casais e ele pede pra gente desconsiderar a ordem dos casais, né? Então vamos comigo? Você tem que formar 5 homens e... você tem que formar 5 casais. Você tem 5 homens e 5 mulheres. Pensa comigo aqui numa coisa. Quantas opções você tem para formar o primeiro casal? Você tem 5 opções de homens. Concorda? 5 opções de homens. E 5 opções de mulheres. 5 de homens e 5 de mulheres. Tá, pessoal. E aí, o segundo casal? Você vai ter 4 opções de homens e 4 opções de mulheres. Não é assim? Seria. Só que pensa comigo aqui. Desse jeito, eu estaria contando o mesmo casal mais de uma vez, quando eu coloco 5, 5. Pessoal, não entendi. Por exemplo, olha só. Homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. Mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, mulher 5. O negócio todo que pega aí é que ele fala que são não ordenados e pede para você desconsiderar a ordem dos 5 casais. Então, pensa comigo aqui. O homem 1, ele vai ter quantas opções de esposas para ele? 5. Agora que você escolheu uma das mulheres para ser a esposa dele, quantas opções? O casal dele, desculpa. Quantas opções você vai ter para o homem 2? Agora você vai ter só 4. Quantos você vai ser para o homem 3? 3. Para o homem 4, 2. Para o homem 5, 1. Então isso é 5 fatorial, que é 120. Tá? Se ele considerasse a ordenação, aí o modo de resolução é outro. Aí seria aquele 5, 5. Tá? Então, vamos lá para a questão de número 31, questãozinha do IME. 5 rapazes e 5 moças devem posar para uma fotografia, ocupando 5 degraus de uma escadaria, de forma que em cada degrau fique uma moça e um rapaz. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar esse grupo? Pronto, foi ótimo, olha só. Bem parecida com a 30, só que totalmente diferente o jeito de resolver. 5 degraus, então pensa comigo. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau. Me ajuda numa coisa. Quantas opções eu tenho para o primeiro degrau? Quantas opções de homem? 5 para o degrau mais alto. E 5 mulheres. Depois, 4 homens, 4 mulheres. 3 homens, 3 mulheres. 2 homens, 2 mulheres. 1 homem, 1 mulher. Aqui, essa ordem dos casais é importante. Por quê? Duas coisas são importantes. Primeiro, a ordenação dos casais. Porque, por exemplo, ficar no degrau mais alto, ou no segundo mais alto, ou no terceiro, são coisas diferentes, coisa que não tinha nessa questão.
Então aqui, por isso que eu fiz 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. E outra, a ordem do casal no degrau. Lá estava falando na questão anterior, não ordenado. Aqui, o homem na esquerda, a mulher na direita, é diferente da mulher à esquerda e o homem à direita. Então tem que pôr P de 2, P de 2, P de 2, P de 2, P de 2. E tem que multiplicar tudo. Só que vamos ser espertos. 5, 4, 3, 2, 1. 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. 5 fatorial. P de 2, P de 2, P de 2, P de 2, P de 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 120 vezes 120 vezes 32. É 144 com 2 zeros vezes 32. 14.400 vezes 32. 00882 00. 2, aí vai 1, fica 13, vai 1, 4. 00806 e 4. 460.800, que está na letra C de casa. Beleza? Terminamos, então, nossa listinha de permutação simples.